Oi, meu nome é Tamires. Vou falar hoje sobre o livro A Metamorfose de Franz Kafka. A edição é da coleção Abril, clássicos. Uma edição muito bonita, eu comprei na livraria Sebo, aqui na minha cidade. Tem um marcador que eu usei, ele tem que arrumar. O ruim desse marcador foi só isso. No final do livro tem todas as coleções da Abril Coleções de clássicos, como Divina Comédia de Dante Alighieri, e tem também falando sobre a obra e falando sobre Franz Kafka. Eu li sobre a obra, eu não li sobre o autor, tem também a parte do autor. Essa parte do autor eu não li, mas eu li sobre a obra. Mas já sabe um pouco de Franz Kafka e do seu pensamento. Queria pedir desculpas por barulho de água atrás. E para começar a minha análise sobre esse livro, sobre a metamorfose, eu acho que é importante falar o início, ler o início do livro, que é um clássico que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar. E sempre ficou na história esse início, olha. Certa manhã, após um sono conturbado, Gregor Samsa acordou e viu-se em uma cama transformado num inseto monstruoso. De início a gente já consegue saber o personagem, que é o personagem principal, que é o Gregor Samsa, e o início do problema que vai ser tratado nesse livro. O Gregor Samsa se transformou num inseto, numa barata. Ele acordou e era uma barata. E esse início é muito chocante. E essa frase eu acho que a maioria dos leitores e estudantes conhecem, e os professores sempre falam. A tradução foi feita por Lorival Albuquerque e o livro é de Franz Kafka. Vamos começar agora a falar sobre o livro. Bem, a história se passa na Europa em 1910, bem na Belle Époque, que era uma época muito boa para as pessoas, exceto para as pessoas que não tinham condições financeiras. Isso é bem retratado no livro, a modernidade e a simplicidade. E o que a sociedade impunha sobre as pessoas também é muito tratado no livro. Dá para perceber. Os personagens são o Gregor Samsa, a empregada doméstica. A família teve duas empregadas, uma antes de Gregor virar inseto e uma depois de Gregor virar inseto. Os inquilinos que tiveram que... a família teve que alugar a casa, alugar um pedaço do quarto da casa para inquilinos depois que Gregor virou inseto e não teve remuneração. Gregor era caixeiro viajante. A irmã de Gregor, que eu não lembro o nome, deixa eu colar aqui rapidinho. Eu não lembro. A mãe e o pai de Gregor. Também no início teve o empregado da firma onde Gregor trabalhava. E o gerente. É muito difícil eu lembrar o nome da irmã e achar aqui nas páginas. Uma coisa que eu aprendi aqui a obra é que da filosofia kafkiana. E os kafkianos, que são as pessoas que acreditam sobre a filosofia de Franz Kafka. Ele fala sobre os personagens, a Gretchen, que chama a irmã de Gregor. Então,
A profissão dele era de Gregor Samsa era caixeiro viajante. E ele preenche sua vida toda a favor dessa profissão. Ele só trabalha nisso, ele não gosta muito da profissão, mas viveu a vida toda trabalhando. E ele trabalha porque o dinheiro é para ajudar a família dele. Ele tem um pai que é inválido, tem problemas, não consegue trabalhar direito. A mãe dele, que é asmática, que anda um pouco e já se sente cansada. E a irmã, que é nova e ingênua. Então, ele trabalha no emprego que ele não gosta para ganhar um dinheiro, e a vida toda é em favor da família dele. O pai dele deve muito ao patrão de Gregor, então ele trabalha para pagar essa dívida, para salvar essa dívida. Então a família toda depende do Gregor e apoiava e confiava nele até o dia que ele se transformou no inseto. A partir do dia que ele transformou no inseto, a família deixou de ter tanto amor, tanto cuidado por Gregor, porque a família teve que trabalhar, teve que acordar para a realidade. Gregor já não ia mais pagar e bancar tudo. Então os pais que culparam Gregor por ter se transformado nesse inseto. E essa metamorfose, essa mudança que mudou tanto a vida dele profissional, porque ele não pôde mais trabalhar, quanto a vida pessoal, porque os laços afetivos se romperam e a família já não tolerava ele, era como se ele fosse um peso. Mostra os valores da sociedade da época. E com o passar do tempo, o Gregor ficou muito solitário. A família deixou ele exilado num quarto e foi pondo entulhos no quarto dele. E ele ficava trancado, ele mal podia mexer, machucado. A família não compreendia ele e tudo. Então foi nessa solidão, e desculpa porque durante essa análise pode ter alguns spoilers do livro. Então se você não leu e está afim de ler, é melhor você ler primeiro e depois ver o vídeo. Então, voltando, ele nessa solidão e nessa reflexão, porque o tempo todo ele ficava refletindo sobre ele não poder trabalhar, como ele poderia ajudar a família, o que ele poderia fazer, e nessa solidão e reflexão que ele morre no final. E quando ele morre, a família viu que ele morreu, joga fora ele, sim, e acha bom, porque agora que vai começar a vida dele de verdade, da família. Então é como se fosse um peso mesmo que a família carregava. O que antes era uma pessoa muito boa que ajudava a família, agora era um peso. Então isso mostra muitas pessoas que estão com alguém só por interesse, relações de interesse, relações de dependência. E era essa relação que a família tinha com Gregor e Gregor tinha com a família. O Gregor tinha com a família uma relação de dependência, de ter que fazer o que a família queria, e a família tinha com o Gregor uma relação de favores. E Gregor era uma pessoa que vivia somente para a família. Tanto é que ele não tinha nenhum pensamento próprio. Ele não gostava de emprego e queria mudar de emprego. Mas ele não, hora nenhuma, pensava assim, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma roupa. No livro, hora nenhuma mostra isso. Mostra ele querendo pagar um curso para a irmã dele, saldar a dívida dos pais, fazer isso para a mãe, fazer aquilo para o pai. É uma pessoa que ficava a vida toda em prol de outra. Franz Kafka é germânico, e ele foi muito inteligente, porque ele utilizou nesse livro para abordar várias vertentes do homem da época, o trabalhador da época, como que era o serviço na época, a coisificação do homem. Então é um livro, um clássico muito universal, que trata de assuntos muito universal do sistema capitalista que vigora até hoje. Por exemplo, Gregor Samsa tinha que
acordar cedo para trabalhar. E tinha que ser pontual. A primeira vez que ele não foi pontual, o gerente foi lá na casa dele. Nem ligou, nem viu o que era, já foi na casa dele para cobrar. Isso é a coisificação do trabalho, do homem, a intransigência dos empregados, a rotina, tem que ser sempre aquela rotina que não pode mudar. Pode ser percebido no livro. O Gregor sustentar a família, então é tudo que antes acontecia e naquela época existia, era a realidade da época e se perpassa no livro. E mostra também uma filosofia kafkiana, que é o isolamento do homem, e isso se dá pela sociedade. A sociedade e os indivíduos isolam o homem, e esse conjunto que sufoca e afasta a personalidade das pessoas de seu âmbito. Então, é a sociedade como vilã, como agressora do indivíduo. Essa é uma da filosofia do Franz Kafka. Momento de reflexão. Nesse livro a gente percebe que a personagem que foi vítima é tratada como vilã pelas pessoas. Então isso mostra o vilão que não é vilão, porque o Gregor Samsa a hora nenhuma poderia ser tratado como vilão, ele foi vítima de tudo, mas a sociedade o trata como vilão, não tenta entender o lado dele. Com a leitura do livro, às vezes as pessoas acham esse livro um pouco viagem na maionese, que o Franz Kafka fumou um pouco antes de escrever e que não faz sentido, mas dá pra ter sentido, o livro tem realmente sentido e dá pra extrair várias coisas desse livro. Eu selecionei 3 coisas para poder falar de extrair do livro para a vida pessoal das pessoas, dos leitores. Quem lê esse livro pode tirar algumas coisas da sua vida. Primeira, que você tem que fazer o que você ama. Gregor Samsa não gostava do seu serviço. E a metamorfose dele foi uma maneira dele se livrar do trabalho dele. Porque ele ficava, pelo livro a gente percebe que há muito tempo ele ficava esperando não poder mudar de emprego, poder praticar outra coisa que ele gostava, algum outro serviço, mas ele ficava empurrando isso porque ele não tinha dinheiro, não tinha condição e tudo mais. E a metamorfose, e ele era um funcionário muito exemplar da empresa, então a metamorfose, ele ter se transformado em inseto, foi a única maneira dele não poder mais trabalhar, não poder mais ser tão responsável assim. Era um jeito dele se livrar dessas amarras do mundo. Então, isso serve de reflexão para as pessoas fazerem o que elas amam, para ser feliz. E é claro que ninguém vai se transformar num inseto, mas viver a vida toda fazendo uma coisa que não gosta é como se estivesse vivendo na pele de um bicho. Aceita as mudanças também é uma outra reflexão do livro. Gregor Samsa não gostou de ter se transformado num inseto, mas ele aceitou, ele quis se adaptar ao que ele poderia fazer. Até fala que ele percebia que de um jeito era melhor que de outro, que ele podia andar pelas paredes, que dormir desse jeito. Quando a irmã dele entrava, a Gretchen entrava, ele se escondia para ela não ver, então ele tentou se adaptar. Então isso mostra pra gente que a gente também tem que se adaptar às mudanças. As mudanças ocorrem, não de se transformar em inseto, mas outras mudanças ocorrem, a gente tem que tentar se adaptar a elas. E a outra, eu acho que é mais importante, uma das mais importantes reflexões do livro, é que as aparências não se importam. Apesar de Gregor Samsa ter se transformado no inseto, a essência dele, o que ele pensava, o modo de agir dele não se transformou. Ele continuou sendo a mesma pessoa.
E a sociedade não percebeu isso, porque a sociedade é uma sociedade de aparência. E tanto é que as pessoas julgavam, a família julgava, a empregada julgava, os inquilinos julgavam ele por ser um inseto, mas por dentro ele era uma pessoa melhor do que os próprios familiares dele. Então é uma reflexão muito boa pra gente, que as pessoas costumam julgar muitas pessoas pela aparência sem preocupar com a essência. Eu gostei do livro, pretendo ser o primeiro de muitos, e eu daria nota 10 para esse livro. Eu gostei muito, eu acho que vou dar 10 para todos que eu ler, mas eu gostei muito do livro, da forma de abordar, uma forma descritiva, seca de abordar esse assunto. E o Kafka escreve coisas que apavoram, que horrorizam as pessoas de uma forma muito escancarada. Ele joga, é como se ele vomitasse tudo sobre a gente. Então é um livro muito pesado, mas é muito bom, é muito inteligente. Então eu amei. Tchau!